Pessoal, aqui é o Emerson do Logos Apologética, tá? Desde já peço que vocês curtam, comentem, compartilhem o vídeo aí, tá certo? Com seus amigos, para ficarem bem informados. Pessoal, jogo rápido aqui, tá? Tô passando aqui para gravar, tô gravando com o celular aqui, mas eu quero passar para vocês falar algo rápido, que eu vi um vídeo do sujeito falando sobre os códex manuscritos da Bíblia. Isso tenta lançar uma dúvida que não existe sobre a Bíblia, sobre a confecção, transmissão do texto bíblico, né? Porque, obviamente, uma das maiores dúvidas que os céticos tentam lançar é que o texto bíblico, as traduções, as versões, as cópias, são cheias de erros e dúvidas. Então, como a gente pode confiar na Bíblia que nós temos? Eu já publiquei artigo no Logos com referências acadêmicas sobre isso. Não tem dúvida nenhuma que a Bíblia que nós temos, as versões autorizadas e mais abalizadas, são exatamente a palavra de Deus original, como está nos originais, certo? Quem entende de cópia e transcrição sabe disso. Mas eu quero falar aqui sobre três questões como os cristãos podem responder a isso, certo? Três fatos, né? Inerrante descreve os manuscritos originais e não as cópias, tá, pessoal? Em primeiro lugar, a inerrância nunca significou que todas as cópias das escrituras ao longo da história fossem idênticas. A palavra inerrância refere-se aos autógrafos originais das escrituras, não a todos os manuscritos e cópias impressas feitas posteriormente. Deus inspirou os autores das escrituras e protegeu suas palavras do erro. Deus, entretanto, não impediu que milhares de copistas através dos tempos cometessem erros ao copiar os manuscritos, né? Como resultado, as cópias sobreviventes das escrituras são suficientemente precisas, né, para que possamos recuperar a verdade inerrante que Deus planejou e inspirou, mas nem sempre foram copiadas com perfeita precisão, certo? Segundo, as diferenças entre os manuscritos são reais. É verdade, então, que os manuscritos bíblicos diferem uns dos outros? Claro que sim. Os copistas eram seres humanos. O ser humano significa cometer erros. Deus não escolheu ignorar a humanidade dos copistas ao copiar o Novo Testamento, né? Ele não fez eles de robôs, né? Como resultado, esses seres humanos eram tão propensos a períodos curtos de atenção, visão deficiente e fadiga quanto você e eu. Além do mais, eles não tinham óculos ou lentes de contato para aguçar sua visão e dependiam de luz bruxuleante das lâmpadas para ver, né? Visto que Deus não inspirou novamente o texto cada vez que era reproduzido, os copistas ocasionalmente copiavam erroneamente suas fontes. De vez em quando, eles até tentavam consertar coisas que não estavam quebradas, né, mudando as palavras que achavam que poderiam ter sido mal interpretadas. O resultado são centenas de milhares de variantes de cópias espalhadas entre os manuscritos do Novo Testamento. Mas essas variações nos manuscritos são apenas uma parte da história. Ou seja, precisa entender isso corretamente, tá? Terceiro, o texto do Novo Testamento é altamente confiável, do Antigo também, né? E nenhuma das variantes afeta qualquer verdade essencial em que os cristãos acreditam. A frase de efeito muito repetida de um cético popular é que há mais variações entre os nossos manuscritos do que palavras no Novo Testamento. Essa declaração é tecnicamente verdadeira, mas a menos que seus ouvintes estejam cientes, né, do vasto número de manuscritos do Novo Testamento que sobrevivem até hoje, também é um pouco enganosa. Existem cerca de 138 mil palavras no Novo Testamento grego e cerca de 500 mil de variantes podem ser encontradas espalhadas entre os manuscritos gregos. Mas esse número de variantes vem da estimativa de cada diferença, não incluindo variações de grafia em cada manuscrito sobrevivente do grego do Novo Testamento. Bem mais de 5 mil manuscritos gregos do Novo Testamento foram preservados como um todo ou em parte, mais do que qualquer texto do mundo antigo. Ou seja, a Bíblia é mais atestada que qualquer escrito, qualquer documento da antiguidade, certo? Com milhões de palavras nesses fragmentos e manuscritos, no caso, né, que a gente sabe que no caso, esses manuscritos, que isso não toma tempo, né? A gente tem um número de variantes para exceder o número de palavras no Novo Testamento grego, certo? A gente nota isso. Se apenas um manuscrito do Novo Testamento tivesse sobrevivido, não haveria nenhuma variante. E esse único manuscrito provavelmente teria se tornado algum tipo de ídolo, né? Mas os primeiros cristãos acreditavam que toda a palavra de Deus deveria ser acessível a todo o povo de Deus, né? E assim cada igreja, no caso de cristãos, parecia ter possuído seus próprios códices, né, de textos apostólicos. E é por isso que mais de 5 mil
manuscritos inteiros ou parciais sobrevivem hoje, né, atualmente. Né? Espalhadas por milhões de palavras em mais de 5.000 manuscritos, as variações representam uma porcentagem mínima do texto total. De acordo com as melhores estimativas e análises dos estudiosos, o texto do Novo Testamento é mais de 92% estável. Em outras palavras, todas as variantes afetam menos de 8% do texto do Novo Testamento, certo? Ou seja, não existem dúvidas, não existe essa dúvida que esses caras aí tentam pôr, né? Mas há outro fato que é ainda mais significativo do que o número de manuscritos ou a estabilidade geral do texto. Nenhuma variante nesses muitos manuscritos muda qualquer crença essencial, né, que os cristãos têm sobre Deus ou sobre sua obra no mundo. Né? A grande maioria das diferenças tem a ver com palavras, com erros ortográficos ou reorganizadas. Diferenças que não têm nenhum impacto na tradução ou significado do texto. O restante é perceptível nas traduções, mas não alteram nenhum princípio de fé cristã. Entende, pessoal? Contradição é quando o mesmo ponto assunto diz A e o outro B no mesmo assunto, no mesmo ponto. Não existe isso. Variantes não são contradições, certo? O que significa na prática é que o texto do Novo Testamento foi suficientemente preservado para que possamos ter certeza de que podemos recuperar o significado que Deus pretendia e inspirou no texto original, certo, pessoal? Então quem entende aí de tradução, de cópia, de transmissão do texto bíblico vai saber que não tem nada aí de que desconfiança do texto bíblico, certo? É plenamente confiável o texto bíblico, certo? Nós podemos confiar. Certo, pessoal? Então é isso aí. Se vocês quiserem saber mais, eu recomendo aqui na descrição os cursos que nós recomendamos aqui. São interdenominacionais, são para todos os interessados, para que possam conhecer mais, se informar melhor e não por vídeos simplistas de YouTube e por outros aí que não tem essas informações, certo, pessoal? Eu peço para que vocês só acessem pelos links oficiais aqui na descrição, porque assim vocês patrocinam o canal e me incentivam a trazer mais conteúdo, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu peço para vocês estudem, tá? Para vocês, quem entende o assunto de transição vai saber isso que eu estou falando. Que a transição do texto bíblico é correta, nós podemos ter certeza do texto bíblico. Certo, pessoal? Certo, pessoal? É isso aí, um abraço e até mais.